Dizia eu, meus amados, que hoje é o dia do homem batista, no calendário de nossa denominação. A igreja vai homenagear os homens, mas antes até desta homenagem, eu tenho uma palavra que o Senhor nosso Deus colocou em meu coração, e eu quero compartilhar com os irmãos a partir do que está na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Você vai se colocar em pé e nós vamos ler a palavra de Deus. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Versículo 8. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 8, que diz: Quero que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contendas. Quero ler de novo. Quero que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. E o povo de Deus diz: Amém. Pode se assentar. Há séculos e séculos e séculos e séculos e séculos atrás, viveu um filósofo grego, e o seu nome era Diógenes. E Diógenes ficou conhecido porque a forma como ele expressava a sua filosofia era com algumas figuras meio chocantes. E ele se imortalizou na história desde séculos atrás por andar pelas ruas de Atenas, carregando uma lâmpada em pleno dia. E quando lhe perguntavam por que carregava uma lâmpada como se estivesse procurando algo em lugar escuro, diziam a ele que ele estava procurando. Mas quando lhe perguntavam: o que procuras? A resposta de Diógenes era in aner, que em grego significa um homem. Outras traduções dizem um homem honesto, mas a tradução mais antiga é que o filósofo dizia que estava procurando um homem. Na Escritura Sagrada, Deus também procura homens. Jeremias capítulo 5, versículo 1, dai voltas às ruas de Jerusalém, vede agora, informai-vos, buscai pelas praças, a ver se achais um homem, ou se há um homem que pratique a justiça ou busque a verdade. Ezequiel capítulo 22, versículo 30, mais expressamente diz: e busquei dentre eles um homem, que estivesse tapando o muro, e que estivesse na brecha, na fresta do muro, perante mim, por essa terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. Jeremias 5:1, buscai, vede se achais um homem. Ezequiel 22:30, Deus procurou dentre eles um homem. É como se, para fins de distinção puramente conceitual, nós fizéssemos a separação entre seres humanos masculinos e homens portadores do título honroso, dignificado de varão. O texto nos diz algo sobre um homem que é procurado. Procura-se um homem de oração. Quero que os homens orem em todo lugar. Procura-se um homem de oração. O grande impedimento à oração nas nossas vidas, queridos, não é a falta de tempo. O grande impedimento à oração em nossas vidas não é a rotina. O grande impedimento à oração em nossas vidas não é a cabeça estressada. Estas são as errôneas desculpas que nós damos, quer homens, quer mulheres. O grande empecilho à oração em nossas vidas, aliás, eu diria, os grandes empecilhos à oração em nossas vidas consistem em autossuficiência. Na nossa tola vaidade de tentarmos resolver as coisas sozinhos.
na nossa ansiosa incredulidade de tentar antever as soluções, aliás, as situações e as soluções. A razão por que há pouca oração na vida de alguém não é que falta tempo. As redes sociais são a prova de que não nos falta tempo para nada. A razão por que há pobreza de oração é porque resistimos, nosso coração resiste à diferença que isso faz em nossa vida. Explico. Você não pode ser um homem de oração sem que isso mude o seu temperamento, do qual você se vangloria quando diz: eu sou assim mesmo, bateu, levou, não deixo o almoço para a janta. Pois bem, continue sendo assim, mas sendo assim você vai acumular não tesouro, mas pobreza. A razão que empobrece a nossa vida de oração é porque no fundo do coração não queremos que o nosso comportamento mude. Existem coisas das quais nós não queremos abrir mão, aquilo que nós não queremos renunciar. Essa é a razão real, queridos. Sejamos francos conosco próprios, esta é a razão real. A razão por que oramos pouco, e até quando nos aventuramos a orar, nossas orações são meio mancas, inseguras, incertas, frias, repetitivas, distantes, insossas. É porque não desejamos, de fato, nutrir pensamentos espirituais, que são os pensamentos que impulsionam a nossa oração. A razão por que, se temos de orar, sequer sabemos por onde começar, é porque não nutrimos em nosso coração sentimentos piedosos para com Deus. Não é que Paulo está, na verdade, Deus, por meio do seu apóstolo, orientando qualquer um de nós a só incluir mais um item na sua rotina diária. A oração não é como ir à academia ou como uma aula, uma videoaula que você precisa assistir e põe na sua lista do dia para cortar depois. Não. Quando ele diz, quero que os homens orem em todo lugar, ele está dizendo que quer que os homens sejam homens de oração, libertos da ilusão da autossuficiência. Queridos, oramos pouco, é porque no fundo do coração nós acreditamos que se qualquer coisa aparece, a gente é que tem que resolver. Porque se vivêssemos em dependência de Deus, então nós recorreríamos a Deus em oração. Se os minutos que passamos aos pés do Salvador são poucos e removidos, distantes dele, é porque também existe dentro do nosso coração um coração vaidoso, que acredita que nós somos capazes de resolver as coisas. Tem uma situação e diz, não, eu vou conversar com fulano, eu vou fazer isso, eu vou ligar tal coisa, eu vou procurar tal solução, eu vou fazer isso, eu vou me virar. Então pronto, está resolvido, só que não está. No boletim de uma igreja que eu visitei alguns anos atrás, tinha uma frase que eu nunca me esqueci. Se você só ora quando está em apuros, ore porque você está em apuros. Quando nós nos apresentamos diante de Deus em oração, nós estamos igualmente reconhecendo diante de Deus que não temos as respostas. Não temos as soluções. Recorremos ao nosso Pai que está em secreto, para que nosso Pai que vê em secreto, vê aquilo que não vemos, vê o futuro, vê o coração do outro, vê a realidade daquilo que transcende o nosso alcance, para que o nosso Pai que vê em secreto seja também nosso auxiliador e aquele que responde à nossa oração. Oramos, irmãos, e quando oramos nós descobrimos a influência disso na nossa vida, no nosso relacionamento, no nosso convívio dentro de casa. Seja um homem de oração e a sua esposa vai perceber, amém, minha irmã? Algumas irmãs ouviram o que eu disse. Seja um homem de oração e a sua esposa que vai orar agradecendo a Deus. Seja um homem de oração e os teus filhos vão perceber. Seja um homem, aliás, eu lembro de ter ouvido isso,
quando a igreja da qual eu era somente membro, éramos jovens lá na igreja, e a igreja começou a fazer um trabalho com os homens, encontros com os homens, pregações para os homens, estudos com os homens, e eu ouvi isso de uma menina que era adolescente conosco lá no grupo de adolescentes da igreja, dizendo que o pai estava diferente dentro de casa. Esse é o testemunho que dá glória a Deus, esse é o testemunho que glorifica a Deus. Até o seu cachorro vai sentir, amém? Você vai passear com ele, não vai bater no miserável, você vai botar ração para ele, você vai limpar o cocô dele cantando um hino ao Senhor. Até as plantinhas da sua casa vão sentir a diferença, amém, amém? Viva em oração e nunca mais queira viver sem orar. Veja o que aconteceu na vida do profeta Eliseu, 2 Reis capítulo 6, abra aí, 2º livro dos Reis, capítulo 6, versículo 14. Então o rei da Síria enviou para lá cavalos, carros, um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. 2 Reis 6, verso 15. Tendo o servo do homem de Deus se levantado muito cedo, saiu e percebeu que um exército havia sitiado a cidade com cavalos e carros. Então o servo disse ao homem de Deus: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, não temas, porque há mais conosco do que com eles. Versículo 17. Eliseu orou e disse: ó Senhor, peço-te que o faças enxergar. Eis uma boa oração para você fazer, está vendo? Esposa, por que você não ora assim pelo seu marido? Peço-te que o faças enxergar. Marido, por que você não ora assim pela sua esposa? Pais, por que vocês não oram assim pelos seus filhos? Filhos, por que vocês não oram assim pelos seus pais? Senhor, peço-te que o faças enxergar. É uma oração simples, poderosa. Senhor, peço-te que o faças enxergar. E o Senhor abriu os olhos do servo, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros em redor de Eliseu. Glória a Deus. Procura-se um homem de oração. Procura-se um homem que viva em santidade. Volto ao texto de 1 Timóteo capítulo 2, versículo 8. Quero que os homens orem em todo lugar, que diz em seguida, levantando mãos santas. Nós pensaríamos que era um gesto durante as orações, talvez. Pode ser. Quando nós oramos e quando nós cantamos, com frequência nós levantamos as mãos, não é verdade? Está lá na Escritura Sagrada, levantar as mãos. Talvez seja isto. Mas não pode ser só isto, porque tem um adjetivo que qualifica a mão. A mão tem que ser santa. Então, com certeza, o texto transcende a oração, não é uma mão ungida. O texto não diz mão ungida, o texto sequer diz mão lavada. O texto diz mão santa. A quem pertencem as mãos que Deus aceita que se levantem? Ah, é uma boa pergunta. Quem aqui até hoje tem mania de passar álcool em gel na mão? Quem aqui ainda tem o hábito ainda? Tem? Grudou, não grudou? Não é ruim não. Lá na minha sala tem, muitas vezes alguém entra e... E se a gente tivesse o mesmo zelo em conservar as nossas mãos limpas espiritualmente? O texto está falando das nossas obras. O texto está falando de nossas ações. Mão necessariamente fala de ação. Ou seja, mãos santas. Uma pessoa cujas obras são santas, puras, retas, limpas, íntegras. Procura-se um homem que viva em santidade. É isto que ele diz, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, isto é, homens cuja vida reproduz e pratica os padrões da aprovação de Deus. 11 anos atrás, eu fui participar de um evento. O orador daquele evento foi o inesquecível Russell Shedd. Alguém aqui já ouviu o Russell Shedd quando ele ainda estava vivo aqui? Você já teve o privilégio? Todas as vezes que eu ouvi Russell Shedd, eu sou tão privilegiado por Deus que eu consegui ter o áudio da pregação ou da mensagem que ele trouxe.
11 anos atrás, eu ouvi Russell Shedd pregando sobre integridade. Eu tomei notas. 11 anos atrás, em preparando esta mensagem, voltei àquelas notas. Russell Shedd tomando como exemplo de integridade o filho de Jacó, que usava veste de manga comprida. O nome dele era José. Vejamos alguns aspectos da integridade na vida desse inesquecível e memorável homem de Deus da história. Primeiro, ele conservou o seu coração humilde diante de um propósito tão elevado. Ele foi escolhido por Deus, mas ele não se gloriou disso, ele se conservou humilde diante de Deus. Mão santa é a mão de um homem humilde. Humildade é uma coisa rara, sabia? Humildade é uma coisa rara. Com frequência nós encontramos vanglória, vaidade, teimosia, a defesa incansável de nós próprios. Humildade não é todo dia que a gente vê, não. Você sabia que Adolf Hitler quase morreu durante a Primeira Guerra Mundial? E teve um grande livramento. Deus sabia disso? Ele teve um grande livramento. Ele ia morrer. Mas o que ele fez a partir desse livramento? Ele não pensou: Deus me deu vida para eu poder servi-lo. Ele não pensou: Deus me deu mais uma chance de me arrepender dos meus pecados. Ele não pensou que forma de vida Deus queria que ele vivesse. Pelo contrário, na hora que ele recebeu esse livramento durante uma batalha na Primeira Guerra Mundial, ele se levantou dizendo: Deus me escolheu para fazer o que eu quero fazer. Deus agora está confirmando os meus planos. Veja que uma bênção tão grande ser recebida de uma maneira tão esdrúxula. O que faz a diferença? Eu lhes digo, meus amigos, é a humildade diante de Deus. Alguém que anda humilde diante de Deus é capaz de interpretar as bênçãos de maneira correta, não de maneira errada. Deus pode te abençoar e você usar a bênção de Deus para pecar mais contra Ele, entendeu? Ou você pode receber a bênção de Deus e dar à bênção valor e permitir que a bênção abençoe a sua vida e a partir da sua vida abençoe outras pessoas. Onde está a diferença? O homem santo, que tem mão santa, é um homem humilde. Volta José, caiu no poço, vendido como escravo, traído pelos irmãos. Foi alvo das mentiras de uma mulher terrível. Foi aprisionado injustamente. Você sabe que isso é o suficiente para deixar alguém doido, maluco da cabeça? A pessoa perdeu o juízo. E no entanto, ele perseverou a sua integridade inabalável. Era de tal maneira inabalável a integridade, a retidão desse homem, que todo mundo que convivia com ele, até no presídio, sentia, percebia que Deus era com ele, que Deus o abençoava. Veja isso. Qual a lição que nós estamos tirando daqui, queridos? Que nem mesmo o revés abateu a sua integridade, abalou a sua perseverança. Eu aprendi, meditando nestas coisas, que só pode permanecer íntegro a pessoa que tem esperança no seu coração. Quero dizer isso, a esperança, escute-me atentamente, é o alicerce da integridade. A razão pela qual você não abre mão de um princípio, de um valor, é porque você tem certeza que Deus está lá na frente, preparando uma bênção, um livramento, uma solução, uma vitória. Quem não tem esperança, meu amigo, abre mão de tudo. Quem não tem esperança, abre mão de valores. Quem não tem esperança, se entrega, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Mas quem tem esperança, aguenta a pancada, amém? Quem tem esperança, atravessa a provação, persistindo, resistindo quando necessário, mas nunca abrindo mão dos seus princípios, dos seus valores, e eu quero dizer ainda mais, daquilo que está revelado na palavra de Deus. A esperança é o que nos mantém íntegros. Então, podemos sim ver José, um homem de Deus, mão santa, íntegro, humilde, esperando em Deus,
durante todas as suas provações, esperando em Deus. Sabe o que chama a minha atenção em José? E aqui eu estou pegando as ideias que eu ouvi de Shed, é claro, mas interagindo com algo que eu também trouxe para os irmãos. É que José não se tornou uma pessoa amarga. Quando ele estava sofrendo tudo aquilo que ele sofreu, ele não se tornou um boçal, um bruto, um estúpido. Quando nasceram seus filhos, está lá em Gênesis 41, versículo 51, o nome do primogênito foi Manassés. Manassés significa, anota aí, fazer esquecer. Quando nasceu o primogênito Manassés, ele disse: Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento. Olha que lindo, olha que coisa maravilhosa. Quando nasceu o segundo filho, o nome do filho foi Efraim, que significa porção dobrada, anota aí, Efraim. Ele disse: porque Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Olha que coisa maravilhosa. Com tudo que ele tinha sofrido, ele podia dizer: Deus me esqueceu, Deus me traiu, Deus me abandonou. Alguém passando por menos do que José passou, já disse essas mesmas palavras. Veja que a gente, muitas vezes, quando falamos em levantando mão santa, a gente está pensando só em comportamento. Eu quero olhar com vocês hoje para o coração, amém? Olhar para o coração. É no coração que está a origem das mãos santas. Aquilo que sustenta a nossa santificação não é a nossa disciplina, a nossa capacidade de autocontrole, porque isso não vale, meus amigos, a nossa força é fraqueza, entendeu? A gente não tem força em nós. Jesus falou: sem mim vocês não podem fazer. Alguns sabem o versículo, ele diz: sem mim vocês não podem fazer nada. Não, meus amados irmãos, homens de Deus, o que vai nos dar mãos santas, é nós firmarmos o nosso coração em Deus. Billy Graham, já falecido, dizia que tinha 3 áreas em que todo homem é testado na sua integridade. Aí em inglês ele usou a letra G, ele falava Girls, Gold and Glory. Mulheres, dinheiro e vaidade ou vanglória. É a área em que todo homem é testado, dizia Billy Graham, e eu penso que ele está correto. Seja um homem de Deus, meu irmão. Conserve santa a sua mão. Como diz o livro de Eclesiastes, conserve limpa as suas vestes, brancas as tuas vestes. Conserve ungida a sua cabeça. Quero que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Procura-se um homem de oração, procura-se um homem de santidade, procura-se um homem de paz. Responda as seguintes perguntas, só no seu coração. Num momento de ira, você já fez algo de que depois você se envergonhou? Num momento de ira, você já disse palavras que depois você desejou não ter dito? Num momento de ira, você já tomou decisões equivocadas? Num momento de ira, você já foi injusto com alguém? Num momento de ira, você por acaso já revelou o seu pior lado? Então não é só a Bíblia, embora a Bíblia seria suficiente, mas a sua memória também confirma como é importante, urgente, que haja homens de paz, sem ira nem contenda. Sabia que existe uma ira santa? Sabia? Um dia Jesus, nosso Senhor amado, estava na sinagoga e ele queria curar um homem que tinha a mão atrofiada. E lá estava um bando de homens que se consideravam melhores do que os outros.
E o texto diz que eles ficavam olhando para ver se Jesus iria curar no sábado para acusá-lo. Foi escrito isso. E o Senhor, conhecendo o coração deles, a Bíblia diz que ele ficou absurdamente irado. Agora, o meu Salvador nunca pecou. Então a ira dele naquela hora foi santa. Quando os discípulos estavam tirando as criancinhas, o que ele sentiu? Lembra? Ele ficou perturbado, ele ficou irado. Quando, por 2 vezes, ele viu o culto de Deus sendo transformado num circo de hipocrisia, ele ficou profundamente irado. E, no entanto, Jesus nunca pecou. É que eu aprendi aquele versículo errado. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Eu entendi que aquele versículo falava sobre a duração da ira. Ou seja, se eu ficar irado às 17 horas, eu preciso passar rápido, porque o sol se põe normalmente às 18. E aí quando eu olhei que eu pensava assim, eu descobri que tu és um fariseu. Só um fariseu para pensar uma coisa dessa. Quer dizer que se eu irar ao meio-dia, eu tenho 6 horas para ficar irado? Se eu irar às 6 da manhã, eu posso ficar irado o dia inteiro? O que faz a ira ser pecaminosa ou não, não é a intensidade nem a duração, mas a motivação dela. Se eu fico irado, porque a minha vontade humana está sendo contrariada, se eu fico irado porque eu estou dando importância demais para mim, eu estou pecando. Eu estou pecando. A única ira que eu tenho licença de sentir é uma ira para com Deus. Não de Deus. Ira quando meu Deus é ofendido. Ira quando o evangelho do meu Salvador é pisoteado. Ira quando a palavra de Deus é contraditada. Aí sim, a minha ira é semelhante à ira de Jesus. É uma ira santa. O que faz a ira ser pecaminosa não é a sua intensidade, nem a sua duração, mas a sua motivação, porque com mais frequência do que não, a nossa ira é só um reflexo do nosso orgulho. E aí eu lembro do que eu preguei domingo passado aqui para você sobre Moisés. Onde tem humildade, tem mansidão. Onde tem humildade, tem mansidão. Deus quer que os homens desta igreja sejam homens de oração. Deus quer que os homens dessa igreja sejam homens de santidade, de retidão e de integridade. Deus quer que os homens dessa igreja sejam homens de paz, sem ira nem contendas. A famosa revista Time, uma revista muito importante lá nos Estados Unidos, entrevistou um documentarista, esse tipo de homem que faz documentários, como obviamente ficou a partir do título da profissão dele, enfim. Entrevistou porque ele foi gravar um documentário sobre os Amish. Sabe quem são os Amish? Aquele povo lá na Pensilvânia, que vive como se eles ainda vivessem no século 17, sem eletricidade, sem carro. Você sabe que eles são batistas, né? Sabia disso? A denominação Amish é batista, menonita batista. Perguntaram ao documentarista o que mais lhe impressionou, e ele relatou um diálogo. Ele foi até o mestre da escola. A escola lá funciona como escola no século 17. É um salão grande, todo mundo estudando junto, e o professor dá aula diferente para cada um lá, enfim. Ele perguntou ao mestre o que chamou a atenção dele, porque ele observou que as crianças brincavam, se divertiam, e sendo crianças, até mesmo se desentendiam, mas nunca gritavam. Ele morou na vila de Amish durante algumas semanas para fazer o documentário. Ele viu as crianças sendo crianças, mas não viu as crianças gritando. Ele perguntou ao mestre da escola, por que as crianças não gritam? Ele respondeu, quando foi que você viu um adulto gritando? Aí ele ligou um ponto no outro.
Não é que as crianças não gritavam, não. Os adultos é que não gritavam. E quando eu li isso, eu fiquei nesse silêncio que você ficou. Porque as minhas filhas gritam. Imagina o que vai ser a sua casa, seu casamento, suas crianças, nossa igreja, se todos os homens aqui forem homens de oração, que vivem em santidade e em paz. Eu vou te dizer, casamentos saudáveis, famílias fortes, igreja poderosa no Espírito Santo, e Jesus engrandecido e glorificado. É por isso que ele escreveu: quero que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira, nem contendas. Homens, vamos nos apresentar a Deus. Eu também vou me apresentar a Deus para ser esse homem, amém? Mulheres, intercedam pelos homens. Se o Senhor lhes confiou a tarefa de ser nossas ajudadoras, não tem nada de humilhante nisso. Sabia que a Bíblia diz que Deus é nosso ajudador? Está lá. Deus é nosso ajudador. Tem nada de humilhante para Deus nisso. Tem nada de humilhante. Deus criou a mulher para ser auxiliadora, não é verdade? Eu acho que é verdade. Então nos auxiliem espiritualmente. E aqui não é só a esposa pelo marido, a mãe pelos filhos, não. Se todas as mulheres da igreja orassem pelos homens da igreja, olha que coisa tremenda que isso ia ser. Que coisa espiritual que isso ia ser. Pedindo, Senhor, que todos os homens desta igreja sejam homens de oração, de santidade e de paz. Então nós vamos orar. Os homens vão poder se apresentar a Deus e as mulheres vão poder interceder pelos homens. Amém? Então, eu falei mais cedo sobre ensinar as crianças. Vamos ensinar as crianças, pais, a orar 30 segundos em silêncio. Nós vamos todos orar 30 segundinhos em silêncio. Os homens vão se apresentar a Deus, as mulheres vão apresentar os homens a Deus, as crianças vão orar também. Todo mundo vai orar 30 segundos e depois eu vou quebrar o silêncio orando. Que pela boa mão do Senhor, cada homem aqui possa ser um homem de oração, de santidade e de paz, para a glória do Senhor Jesus, no lar e na igreja. Em nome de Jesus, amém. Amém. Homens, vocês vão agora ser presenteados. As nossas irmãs vão entregar o presente para os homens, e os homens vão ficar em pé para receber os seus importantes presentes. Obrigado, Mônica. Muito obrigado, querida. Veja que presente maravilhoso, olha só. Igreja Batista Plenitude, a igreja mais bonita do mundo, amém? Dia do homem batista, os homens mais bonitos do mundo somos nós aqui. Eu não vou nem perguntar se alguém diz amém para essa não, fica para nós.
Recebendo o seu presente, você pode se assentar. Tendo, amados, cumprido a primeira parte da nossa programação hoje, eu quero declarar a igreja em assembleia extraordinária. A assembleia extraordinária desta manhã tem a finalidade de ouvirmos a profissão de fé de duas irmãs que desejam que a igreja autorize o seu batismo e sejam recebidas, aliás, há um caso específico que eu detalharei, mas sejam de maneira geral recebidas como membros da igreja pelo batismo. Primeira orientação: membros da igreja, por favor, faça questão de registrar a sua participação na assembleia assinando a lista. Segundo, talvez haja aqui entre nós até membros recentes da igreja ou amigos que ainda não conhecem a forma como nós praticamos profissão de fé aqui. Então eu quero fazer uma introdução rápida. Para mim, esse é o jeito certo de fazer. Nós vamos convidar as irmãs aqui e, por sua vez, cada uma apresentará à igreja o seu testemunho de como veio a Jesus Cristo como seu Salvador. Depois eu as arguirei em matérias de vida cristã, de doutrina e de vida com a igreja, nos compromissos que entretecem o significado do batismo. Uma por vez, a igreja deliberará autorizar o batismo delas, que vai acontecer no culto hoje à noite. O número de pessoas que procurou o pastor com a intenção de ser batizado nos últimos dias foi até um número elevado, mais de 10 pessoas. Mas algumas nós tivemos de solicitar que aguardasse mais um pouco. E eu queria dizer isso para que ninguém se sinta impedido nesse sentido. Mas às vezes convém o amadurecimento, às vezes convém o esclarecimento, o fortalecimento da compreensão de algumas convicções. Isso só faz com que o batismo, quando aconteça, seja ainda mais significativo, seja ainda mais belo, seja ainda mais rico no seu significado. Após essas deliberações, nós vamos declarar encerrada a assembleia e encerrar o culto normalmente com a bênção e com um cântico. Então, esta é a pauta, ela precisa ser aprovada pelos membros da igreja. Favoráveis, digam sim. Sim. Muito obrigado. Quero convidar aqui, então, primeiro de tudo, a família Galheira. O irmão Sandro, a sua jovem esposa, a sua jovem filha, o seu jovem filho. E alguém diria o jovem Sandro. Giovana deseja apresentar seu testemunho à igreja. Trata-se, como eu disse, de um caso que tem uma especificidade. Antes, algum tempo atrás, Giovana foi recebida como membro da igreja por aclamação. Mas ela procurou o pastor porque não tinha sido ainda batizada por imersão. E ela desejava ser batizada, por aclamação não, por carta de transferência. Ela veio de uma outra igreja batista que a tinha recebido dantes por aclamação sem o batismo por imersão. Não estamos aqui criticando a igreja, nem querendo tecer nada. Foi um desejo que surgiu do coração da nossa própria irmã, o de receber o batismo por imersão. Mas também porque ela quer acrescentar não somente esta externalidade, mas algo também relacionado ao significado do batismo. Bom dia, eu vou ler, sou irmão da Giovana e eu vou ler o testemunho dela aqui. Nasci em um lar metodista, então fui batizada pelos meus pais, aos 6 meses, simbolizando o compromisso de instruir no caminho, tarefa realizada com todo carinho e atenção por eles. Seguindo a doutrina, aos 11 anos, pouco antes de nos mudarmos para São Luís, realizei minha profissão de fé. Entendi que estaria confirmando que o Senhor é meu Salvador, porém ainda não havia compreendido o real significado. Desde que chegamos no Maranhão, passamos por algumas outras igrejas onde não desenvolvi muitos laços de amizade, porque não haviam pessoas da minha idade ou realidade, então não sabia o que era viver em comunhão com os irmãos. Gostava dos cultos aos domingos e de servir nos ministérios, mas sentia que faltava algo, mesmo que não soubesse identificar. E foi nessa igreja que finalmente pude experimentar tais dádivas em meio às dores.
Há pouco tempo atrás, fui diagnosticada com TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, tendo a depressão como sintoma secundário. Era como se tudo perdesse a cor, havia uns dias que a sensação de vazio tomava conta do meu ser. E além do apoio que recebi dos meus pais e irmão, os quais sou eternamente grata pelo privilégio de dividir o lar, Deus mostrou sua imensa bondade e amor, colocando irmãos que estiveram comigo nesses momentos, como Michele e João Guilherme, que sempre me lembravam que eu não estava sozinha. Nosso ministro de música, Adson, que tanto me incentivou a entrar no coral e louvor, porque quem canta, ora 2 vezes. João Vitor, líder da Unijovem, que prontamente me ouviu e aconselhou quando decidi que me batizaria, além dos meus irmãos do pequeno grupo, Ana Cláudia, Neide Calvalcante, Vachia Acácio, Luciane Marcelo, Alessandro e Elson, que acolheram minha família como parte da sua, de uma maneira que não posso mais dizer, só temos nós 4 aqui em São Luís. O testemunho de cada um me fez finalmente entender o quão amada sou por Deus e que sou liberta. Mesmo reconhecendo sua soberania, cada uma dessas experiências me fizeram ver que ainda existiam pensamentos e ações que não vinham dele. Os conselhos lá fora eram vazios e em muitos lugares já não convinham mais minha presença. Era hora de tomar minha decisão, viver seu amor inteiramente e descer as águas como meu mestre, para que um dia possa ser instrumento na vida das pessoas, assim como meus irmãos foram na minha. Ainda mais aqui, onde o pastor tem tido um olhar tão atencioso com os neurotípicos, enfatizando que também fazemos parte do corpo de Cristo. Já faço parte dessa igreja, então desejo reafirmar meu compromisso simbolizado pelo batismo para que Deus use minha vida e cumpra sua vontade, servindo ao lado dos meus amados irmãos. Amém. Vocês podem se assentar ali se quiserem. Giovana, por favor. Sim. As palavras que o seu irmão leu, você escreveu? Sim. Sim. Você disse no seu testemunho que foi criada na igreja metodista. Foi sim. Muito bom. Aliás, isso é de família, né? Gerações da igreja metodista. O fundador do metodismo, irmãos, John Wesley, ele viveu uma experiência que ele disse que em determinada situação ele sentiu o coração estranhamente aquecido. E nós estávamos conversando sobre isso outro dia. Você teve uma experiência semelhante. Sim. Pode contar para nós como foi? Bom, como meu irmão leu, depois de muito tempo que eu não tinha comunhão nas igrejas que eu passei, eu experimentei isso nessa igreja e eu fui vendo o testemunho dos irmãos, fui vendo como Deus me amava através de cada um deles. E como disse John Wesley, senti o meu coração extremamente aquecido e percebi que eu precisava viver esse amor inteiramente. Pois muito bem. Teve alguma ocasião específica, não teve uma mensagem específica? Eu lembro de você ter comentado comigo uma mensagem específica que uma ideia ficou assim meio que fixa. Foi em um PG dos jovens. Ah, pois não. Que foi João Vitor que levou a palavra. E ele falou que qualquer coisa que viesse dos ímpios, qualquer conselho, era nécio. Porque, para Deus, se eles não têm Deus, eles são nécios. Boa palavra. Você ama o Senhor Jesus, Giovana? De todo o meu coração. Amém. Você ora? Oro. Com que frequência? Todo dia. Todo dia? Todo dia. Você poderia contar para nós se desejar alguma experiência de resposta de oração? Tem várias. Bom, mais recente? A que você quiser. A que mais me marcou foi um período que a minha família estava passando por alguns problemas, né, em São Paulo, que foi quando nós saímos. Eu e a minha mãe orávamos juntas, eu tinha 6 anos de idade, e Deus respondeu a oração. Só que nós fomos para outras cidades, mas a oração foi respondida. Você lê a Bíblia? Leio. Lê. Já leu hoje? Li na pregação. Na pregação. Eu faço essas perguntas, viu, irmãos? E um dia eu vou fazer para ti também, então esteja preparado. Giovana, o que significa ser membro da igreja?
Ser membro da igreja, além de ter uma vida voltada para os princípios de Deus, também é servi-la da maneira que Deus desejava. Você veio de outra denominação, então deixa eu te perguntar, assim, as perguntas são extremamente espontâneas, viu, amados? A gente não combina essas perguntas, não. Diferenças entre uma igreja metodista e uma igreja batista? Primeiramente, o batismo. Ah, é visível diferença. A visível diferença. A questão da Santa Ceia tem a ver com o batismo também. Sim. E... Não tem bispo? Tem algumas diferenças nessas Na organização. Organizações e hierarquias. E hoje você se identifica com qual das duas? Batista. Amém? Ah, eu gostei. Agora eu gostei muito. Você... Estou satisfeito. Aliás, uma pergunta. Jesus é homem ou Deus? Deus e homem. E homem? As duas coisas? Sim. O Espírito Santo habita no seu coração? Habita. Desde quando? Assim. Quando ele chegou, foi uma coisa estranhamente aquecedora. Foi uma experiência estranhamente... Até quando ele vai habitar no seu coração? Para sempre. Para sempre. Irmãos, eu estou satisfeito com a profissão de fé da Giovana. Alguém quer acrescentar alguma pergunta? É direito de todo membro da igreja. Giovana se apresenta à igreja com o desejo de ser batizada. Qual é a vontade da Assembleia? Sim. Obrigado, Giovana. Hoje à noite você vai ser batizada. E em seguida eu quero convidar também a Vitória Abdala Vieira. Se quiser vir a família toda, também pode. A Isabela vai ficar fazendo o registro? É, claro. Está bem aqui. Bom dia, irmãos. É impossível não se emocionar nesse momento. Algo que a gente ora pela conversão das nossas filhas antes mesmo delas nascerem. Mas eu vou tentar ler aqui. Desde pequena, sempre fui à igreja, juntamente com minha mãe, Gabi, meu pai, Calvino, e minha irmã, Isabela. Me dizia cristã a todos que perguntavam, porém, nunca tive o Espírito Santo verdadeiramente habitando em mim. Minha conversão genuína aconteceu em janeiro deste ano. Eu estava em um acampamento da Jocum, o King's Kids, Crianças do Rei, durante uma pregação. Não consigo me lembrar do que estava sendo falado. Me lembro apenas do momento seguinte, no qual perguntaram se alguém queria fazer uma aliança com Deus e pediram a esses que se dirigissem à frente para que pudessem orar por eles. Fui uma dessas pessoas. Quem orou por mim foi a tia Ludmila, mãe da minha amiga Ana Luísa, que são nossas irmãs em Cristo de outra denominação. Esse foi um dos momentos mais especiais da minha vida. Passado um tempo, percebi que em minha vida não estavam tendo mudanças. Minhas ações, sentimentos, pensamentos permaneciam quase iguais aos que eu tinha antes de conhecer realmente a Cristo. Sentia-me cada vez mais distante de Deus, quando o que devia acontecer era completamente o oposto disso. Perguntava a mim mesmo todos os dias, o que eu estou fazendo de errado? Como posso mudar minha situação e ter um relacionamento com Deus? Tive mais tarde a minha resposta. Estou sendo discipulada pela Lidiane Borges desde o final de 2022. Também fui discipulado pela Jéssica Stork em 2021 e pela Natália Oliveira no início de 2022, que são essas pessoas que me impactaram positivamente e moram profundamente no fundo do meu coração. Eu e Lidiane começamos a ler um livro que fala sobre como o Evangelho muda nossas vidas. Em um de nossos primeiros encontros, vimos sobre a identidade do cristão. Nesse capítulo, observamos alguns pontos que nos tornam verdadeiramente cristãos. Dentre eles, priorizar a Cristo, conhecer a Ele e depositar toda a minha fé nele somente. Coisas que não procurava fazer muito no meu dia a dia.
Fui confrontada mais uma vez em uma pregação do pastor Hugo, intitulada Ministério dos Santos. Lembro que o pastor falou que nós não devemos deixar migalhas para Deus. E foi aí que a ficha caiu. Como posso querer ter um relacionamento com Ele se eu não o priorizo e procuro conhecê-lo através da sua palavra? Decidi mudar a partir desse dia. Tenho buscado cada vez mais a Deus, orando, lendo a Bíblia, procurando fazer sempre a sua vontade e confiando nele. Claro que às vezes não é fácil e tropeço no meio do caminho, mas meu Deus me dá forças para continuar firme nele. Quero me batizar, pois eu amo o Senhor e quero seguir os seus passos, fazer o que está conforme a sua palavra e confirmar publicamente o que Deus fez em minha vida, dizendo que morri para meu velho eu e que agora vivo para Ele. Desejo me unir a esta igreja e fazer parte do corpo e família de Cristo, pois quero estar perto daqueles que me amam e seguem a Ele. E o que nós fazemos aqui juntos é algo parecido com o que faremos na eternidade: adorar a Deus, servi-lo e estar em comunhão com os irmãos. Nossa. Eu estou aqui me perguntando se sobrou algum assunto para poder perguntar, depois do testemunho completo, tinha tudo no testemunho da Vitória. O que muda no coração de uma pessoa, Vitória, quando ela conhece Jesus de verdade? Eu estou nervosa. Você pode repetir a pergunta, por favor? O que muda no coração de uma pessoa quando ela conhece Jesus de verdade? Eu creio que ela vai passar a confiar mais em Deus e querer cada vez estar mais perto dele e seguindo os seus passos. E tem isso no seu coração? Sim. O que é ser membro da igreja, Vitória? Fazer parte dos cultos, ter um compromisso com a igreja e com os irmãos também. Com os irmãos também. Em que área da igreja você vai servir? Quero te dar serviço domingo que vem já. Em que área eu vou te dar serviço? No Ministério Infantil e também no Ministério de Louvor. Você ama o Senhor Jesus? Sim, de todo o meu coração. Eu sei que você disse lá, mas para mim é importante perguntar de novo. Alguém pode ir para o céu sem batismo, Vitória? Sim. Sim, porque quem salva é Jesus, não é batismo, né? Sim. Então o batismo é para quê? É para confirmar publicamente o que Deus fez na sua vida, dizendo que você morreu para seu velho eu e que você agora vive para Cristo. Você entende o que é dízimo? Sim. O que é dízimo? É devolver para Deus uma parte do que Ele nos deu. Sim. E você vai fazer isso? Sim. Sim, que bom. Você vem de família de crente, né, Vitória? De muito tempo. Não, eu não tenho mais pergunta para fazer. Você vai ter que procurar nas gavetas, eu não tenho mais pergunta para fazer. Alguém quer acrescentar alguma pergunta? Repita: direito dos membros da igreja. Não. Irmãos, a Vitória está diante da igreja, querendo que a igreja autorize o seu batismo. Qual é a vontade dos irmãos? Sim. Sim. Amém. Como eu tinha dito de antemão, nós inclusive tínhamos outras pessoas e em breve haverá outro batismo. Mas eu preciso falar algo aqui. Eu não vou encerrar esse culto de bem com Deus, se Deus não vai estar de bem comigo se eu não disser o seguinte: os dois testemunhos que nós ouvimos aqui hoje traçam para nós a distinção entre membro da igreja e pessoa convertida de verdade, entre membro de família evangélica e membro da família de Deus, entre alguém que foi só mergulhado ou o verdadeiro batismo, que é uma aliança com Deus e com o seu povo. Eu não sei que impacto essas palavras têm em você. Eu li esses dois testemunhos antecipadamente, me emocionei muito ao ler.
mas você ouvir dizer que o que muda no coração da pessoa é que ela confia mais em Deus e que ela quer andar mais perto de Deus, isso vale. Você tem isso no seu coração? Porque o que eu preciso dizer aqui, e Deus não vai estar de bem comigo se eu encerrar o culto sem dizer, é que o mesmo Jesus que salvou Giovana e salvou Vitória, pode salvar você também. Sabe o que você precisa fazer? Dizer para Ele: Senhor, salva-me. Isso basta para Jesus te salvar. Vamos orar. Obrigado, Deus e Pai, no nome do Teu Filho, Senhor Jesus, por todo o Teu amor por nós, Deus, a ponto de ter sacrificado Teu Filho na cruz para prover o perdão dos nossos pecados. Obrigado pelos testemunhos que ouvimos, pela obra do Senhor na vida de Giovana, na vida de Vitória, e sabemos, Deus, que o Senhor tem feito essa mesma obra salvadora na vida de tantos outros. Continua, Pai, a salvar, continua a trazer muitos outros a Ti, e que permitas, Deus, a nossa igreja ouvir ainda outros testemunhos tão gloriosos, Deus, contando da verdadeira salvação. E a qualquer coração, Pai, que ainda não tenha a verdadeira salvação, dá, Deus, em nome de Jesus, convence, Senhor, leva a Ti, quebranta o coração, meu Deus, atrai ao Senhor, para que ainda muitos outros possam confessar o nome de Jesus como seu Salvador. Obrigado, Deus, por essa maravilhosa manhã que tivemos juntos na Tua presença. Abençoa o nosso domingo e desde agora o culto mais à noite, quando mais uma vez nos reuniremos na presença do Senhor. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai Celestial, e a comunhão do Espírito Santo seja conosco, irmãos, hoje e todos os dias, até que Cristo venha nos buscar. Em nome de Jesus. Amém.